Olá pessoal, vamos dar início ao nosso 7º vídeo falando das etapas do processo de análise. O primeiro passo do processo de análise é identificar qual vai ser o trabalho, identificar o que vai ser entregue, identificar o que vai ser feito. O nome dessa definição é chamado de escopo. E aí, enquanto o escopo não estiver claro, a ideia é que não se comece o trabalho. A ideia é que se trabalhe para identificar o escopo. Identificado o escopo, deve ser alinhado e negociado com a alta cúpula da empresa. Por quê? Porque nesse momento em que você discutiu, alinhou, acertou com a alta cúpula da empresa, com a direção da empresa, com todos da empresa, as expectativas também estão alinhadas. Um outro passo importante é estabelecer o nível de detalhamento que o projeto vai tratar. Você deve estar lembrado lá das nossas primeiras aulas, que existe aquela hierarquia dos processos. Então, se a gente for trabalhar num nível muito baixo, por exemplo, no nível de tarefa, ou até mesmo de atividade, então é um nível de detalhe muito grande. E aí o projeto pode demorar muito tempo. Então não é conveniente se trabalhar num nível muito baixo. Então se precisa negociar com a equipe de projeto qual o nível que se vai trabalhar. O próximo passo seria definir a equipe do projeto. Quando a gente fala em projeto, é importante porque projeto tem toda um ferramental, né? Tem toda uma metodologia por trás de projeto. Então, projeto tem orçamento, projeto tem objetivo, projeto tem pessoas, projeto tem tempo definido e por aí vai, né? Então, a equipe do projeto tem que estar definida. Então, muita gente da empresa precisa participar do projeto de análise. O passo seguinte, outra coisa importante, é que as pessoas envolvidas tenham um mínimo de conhecimento sobre o trabalho. Então, a ideia é que as pessoas que trabalham no projeto possuam um mínimo de capacitação, que as pessoas entendam o que é processo, como funcionam os processos, quais são os principais conceitos, que entendam um pouco a ferramenta que está sendo utilizada para modelar os processos. Então, esse equilíbrio de conhecimento da equipe tem que ser feito antes de se iniciar o processo. Especificar o processo do negócio. Então, é importante que se escreva como o processo funciona e aí que esse processo também tem uma forma clara e acordada, então já tenha o acordo e a concordância de todos. E o passo seguinte seria fazer o desenho do processo utilizando uma ferramenta, que no nosso caso, estamos indicando a ferramenta Visage. Então, partindo para detalhar as atividades do processo, um dos passos importantes é identificar quais são os possíveis problemas. Né? O processo que a gente está analisando a situação dele, existe algum problema de desempenho? Existe algum problema de gargalo? Né? E se existe gargalo, esse gargalo é proveniente de quê? É de pessoas, é de sistema, é para infraestrutura, né? É alguma regra que não está bem, existe alguma dependência, é por conta de handoffs, né? O que é handoffs? Aquele ponto de passagem de uma atividade para outra. E outra coisa também importante é observar as regras de negócio. Então, a regra de negócio, ou as regras, é quem define como o processo funciona. É a regra que define as atividades ou tarefas do processo, né? É guiado. Então, as regras é o grande guia de funcionamento dos processos. Qual a capacidade do processo? Ou seja, o processo ele é capaz de suportar eventuais alterações para cima ou para baixo, né? Então, existe alguma variação de desempenho com o processo, né? Certo? As variações podem ser controladas, não é?
Como é que está o envolvimento humano das pessoas do processo? Então, as pessoas que trabalham com o processo estão executando as tarefas de uma forma adequada? As pessoas que trabalham com o processo possuem as habilidades necessárias? E assim vai, né? Controle do processo. O processo está de acordo com as obrigações legais? Os processos têm alguma restrição ambiental? E se existe, estão sendo consideradas? Ou seja, é uma análise geral do que está acontecendo, do que pode acontecer com o processo. E aí, de posse desse levantamento, a ideia é que se gere uma documentação e que essa documentação seja a mais completa possível, que ela tenha uma visão geral, a justificativa, tem os modelos, tem os requisitos, tem as métricas, tem as lacunas, as oportunidades de melhoria, né? Então, quando se está levantando o processo, se identifica alguma oportunidade de melhoria, isso já deve ser registrado, né? Se tem risco, né, tá certo, e seus impactos, quer dizer, tudo isso que foi levantado deve ser colocado numa documentação. Agora, o CBOC, que é aquele nosso guia, famoso guia que nós discutimos já no início da disciplina, e a gente sugere que vocês leiam sempre que possível, sugere observar os seguintes fatores, né, para que você tenha sucesso na análise de processo. O primeiro fator é ter uma liderança executiva de alto nível como patrocinador do projeto. Então, o projeto não pode ser um projeto de uma área qualquer da empresa. O projeto tem que ser da empresa inteira. E para ele ser da empresa inteira, tem que ter a participação da alta cúpula da empresa. Então, tem que ter uma liderança executiva, se possível, o presidente da empresa seja esse patrocinador. A gente também não pode esquecer a cultura da empresa, o conhecimento da empresa com processos, né? Então, existe uma escala de maturidade que não pode ser pulada. Então, se a empresa não tem cultura de processos, então o processo tem que ir mais devagar, mais lento, porque não se muda uma cultura do dia para a noite. Precisa-se garantir que as pessoas sejam alocadas, né? Precisa-se entender que se as expectativas e a necessidade dos clientes estão sendo atendidas, né? A ideia também é que se procure mostrar resultados, né? Não se pode ficar patinando em detalhe. É importante que os resultados estejam sempre sendo mostrados para a alta cúpula da empresa, para a diretoria. E também não deve pular etapas, né? Então, se a etapa é para fazer análise dos processos atuais, que seja feito. Então, pega os processos atuais, do jeito que eles estão funcionando, vamos levantar, vamos entendê-los, vamos desenhar, e depois que vai se seguir para os próximos passos, que seria fazer as melhorias e as transformações. A parte de desenho de processo será assunto do nosso próximo vídeo.